Enquanto o Brasil enfrenta a pior seca da história, o fogo ele vai se alastrando por diversos biomas da Amazônia até o Pantanal. Essa fumaça, ela encobre diversas cidades. O país já registrou em 2024 o maior número de incêndios florestais dos últimos 14 anos. A gente vai conversar agora com o André Guimarães, ele é diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, para falar sobre essas últimas atualizações das queimadas aqui no Brasil. É um prazer recebê-lo aqui, gostaria que a situação fosse diferente e que a nossa conversa tivesse um outro rumo, mas é importante explicar o que acontece nesse momento. Um prazer recebê-lo aqui, boa noite. Boa noite, Rafael. Prazer conversar com você e com a audiência da Record News. Eu queria começar olhando para os números que nós acompanhamos desde o início da semana. O INPE fez uma divulgação também importante, mais de 3 mil focos nas últimas 24 horas e eles muito bem concentrados na região da Amazônia. Eu queria ouvir e entender um pouco da sua experiência, porque muitas pessoas dizem, ok, isso pode estar acontecendo de uma maneira natural, uma expectativa para essa época do ano. Eu queria entender se essa possibilidade ela é viável em alguma proporção ou esses focos, todos eles, podem ser considerados criminosos? Vamos lá, Rafael. Acho que, em primeiro lugar, é importante dizer que a Amazônia, ou as florestas úmidas, as chamadas florestas, tropicais, elas não queimam, elas são queimadas. Ou seja, há, inexoravelmente a participação humana nesse processo, seja na criação ou na geração do combustível, ou seja, aquela matéria seca que vai ser queimada, seja na ignição, que é o palito de fósforo ou o galão de gasolina. Então, há participação humana em 100% praticamente dos incêndios florestais causados na Amazônia. A causa disso tudo, ou seja, a origem disso tudo, nós estamos vivenciando, na realidade, uma situação de mudança climática muito veloz e a seca que a gente está presenciando agora pelo segundo ano consecutivo na Amazônia, da mesma forma como nós tivemos a enchente no Rio Grande do Sul mais atrás um pouco, a gente está, na realidade, vivenciando os vários sintomas, as várias consequências das mudanças climáticas globais. Então, o que está sendo alertado pela ciência há bastante tempo está começando a acontecer agora e de forma impactante para todos nós, né? Como você mesmo narrou, Rafael, nós estamos hoje respirando fumaça em boa parte do Brasil. Eu falo aqui de Brasília com vocês e nós estamos com essa época, normalmente o céu de Brasília é aquele azul esplendoroso, lindo visual, e a gente está vendo um céu cinzento aqui na cidade, como em várias outras cidades do Brasil, Cuiabá, Manaus, São Paulo. Então, realmente é uma situação ímpar. Nós não tivemos isso na escala que a gente está vendo agora de incêndios e de queimadas e de fumaça pelo Brasil todo. Mais uma vez, é uma consequência das mudanças climáticas que a gente vai ter que enfrentar enquanto civilização. André, quando nós olhamos para essa situação e para aquelas cidades e regiões onde o morador não consegue verificar com facilidade o incêndio que está próximo ou não, mas também tem uma perfeita percepção de que a fumaça toma conta da cidade, o que esse caminho está sendo realizado pelas correntes de ventos? Nós temos esse processo acontecendo e alcançando diferentes pontos aqui do Brasil. Nós chegamos a discutir na semana passada justamente como esse caminho ele vai sendo realizado. Esse é o processo para quem nesse momento, não tem um incêndio aqui perto da minha região. Por que a minha cidade está completamente coberta pela fumaça? Exatamente, Rafael. O que acontece? As mudanças climáticas globais, elas colocam mais energia no planeta, ou seja, está entrando mais energia solar e está saindo menos. Então, o balanço energético, a gente acaba tendo mais energia dentro do nosso planeta, ou seja, na atmosfera. Isso significa movimentos mais bruscos de ar. Esses movimentos bruscos, em algumas situações, geram enchentes, geram chuvas excessivas, em outras situações geram desorganização das chuvas, em outras situações geram, a retirada da umidade e, consequentemente, a seca. Então, mais uma vez, esses movimentos de ar, os impactos de chuva
mais violentos, concentrados em alguns momentos. Acho que é importante até nesse momento aqui a gente citar o caso do estado de São Paulo. Nós tivemos, eu me lembro, no litoral de São Paulo, no ano passado, um dia em que choveu 600 milímetros de chuva no mesmo dia. Isso nunca foi documentado na história do nosso país. São consequências, mais uma vez, de energia excessiva dentro do planeta, e essa energia excessiva provocando esses movimentos de ar e movimentos de umidade são, mais uma vez, consequência do acúmulo de carbono na atmosfera, que é o agente principal das mudanças climáticas. Quando a gente olha, André, justamente esse ponto, esse acúmulo de carbono no momento, há uma trajetória que vocês conseguem identificar com facilidade, que é uma piora com o passar dos anos. Essas emissões, elas estão num acumulado cada vez mais presente e no número que é mais alto, e com isso nós chegamos exatamente nesse desequilíbrio que você fala. Há uma falta de chuva e, consequentemente, os outros padrões e essa piora da sensação, está difícil de respirar, a umidade do ar muito baixa e a fumaça que vai alcançando boa parte do nosso Brasil. É um evento que está linkado ao outro. Exato. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos praticamente o dobro da concentração de carbono na atmosfera que nós tínhamos há 150, 200 anos atrás, antes do início da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. Então, não há dúvida na ciência hoje de que o agente causador desse processo é o homem. É o homem com o uso de combustíveis fósseis, é o homem com o desmatamento, é o homem com o seu consumo e, consequentemente, os impactos causados no planeta. Então, esse processo ele é um processo encadeado. Nós nos desenvolvemos enquanto sociedade, aumentamos a produção, aumentamos as emissões e agora estamos vivendo a consequência. O que está claro para a ciência, eu espero que comece a ficar mais claro cada vez mais para a sociedade, é que a gente precisa de mudar a forma com que a gente se relaciona com o planeta. Hoje a gente se relaciona com o planeta de uma forma nociva. A gente consome o planeta mais do que ele é capaz de se recuperar. A gente tem que voltar a achar esse ponto de equilíbrio entre a demanda humana para o planeta e a capacidade do planeta de suprir essas demandas. Para você ter uma ideia, se toda a humanidade tivesse o mesmo padrão de consumo dos Estados Unidos, nós precisaríamos de mais de 5 planetas Terra para poder suprir a demanda de minérios, de alimento, enfim, outras substâncias e produtos que são necessários para a vida moderna hoje em dia. Então, este padrão que a gente vê hoje nas sociedades mais desenvolvidas, ele está datado. A gente precisa de mudar esse padrão. Eu não estou dizendo agora que as pessoas precisam ser mais pobres, não é isso. Mas a gente precisa de repensar o nosso modelo de consumo e, ao repensar o modelo de consumo, a gente sim vai estar se adaptando a essa condição adversa que as mudanças climáticas nos impõem. André, quando nós falamos com especialistas, assim como é o seu caso, é muito comum a gente chegar na conclusão que os primeiros, os mais afetados por uma mudança tão drástica como essa, são os mais pobres, aqueles que vão sofrer de maneira muito mais intensa esse impacto. Quando nós olhamos essa fumaça tomando conta das cidades, os incêndios alcançando cada vez regiões onde isso não era considerado convencional, claro que em qualquer local ele já é considerado um problema, mas essa sensação de culpabilidade, o que eu posso fazer como cidadão, como você morador daquela região, para que isso não aconteça, porque nos dá uma impressão que é sempre uma decisão realizada pelo poder público e que, na consequência, acaba afetando o restante da nossa população. Há alguma maneira que há uma participação social mais significativa para que nós possamos reverter aquilo que nós estamos vivenciando até agora? Ou é, de fato, torcer para que os poderes tomem alguma atitude sobre isso? Tem uma frase do ex-presidente dos Estados Unidos, o Obama. Ele fala o seguinte: nós somos a primeira geração a entender o problema e somos a última geração com a responsabilidade de resolver o problema. Então, no fundo, Rafael, cada um de nós tem um pouco de responsabilidade nesse processo e também tem um pouco de, enfim, papel na solução. Tá? Eu vou dar alguns exemplos. Todos nós fazemos opções de compras. Todas as famílias, por mais desabonadas que sejam, ela decide comprar o produto A, o produto B, contratar o serviço A, o serviço B, e a gente usa alguns elementos para tomar essa decisão. O preço, certamente, é um elemento importante, mas existem outros apelos que são usados, a marca que a gente reconhece. A gente tem que começar a ver
outros atributos desses produtos que a gente consome, do ponto de vista de emissões de carbono, por exemplo, do ponto de vista de causar ou não desmatamento, do ponto de vista de justiça social, se são companhias, empresas que respeitam legislação trabalhista. Então, a gente tem que se aprimorar enquanto sociedade, enquanto consumidores, para tomarmos boas decisões. E isso independe da classe social, independe enfim, da formação da pessoa. Todos nós temos um papel importante na solução. A escolha de compra, a escolha de consumo é um exemplo. Vou te dar um outro exemplo. Nós estamos aqui há poucas semanas, algumas semanas de eleições municipais para prefeitos e vereadores. Então, vamos olhar esses candidatos a prefeitos e vereadores se eles têm propostas concretas para combater as mazelas de mudança climática, para combater o desmatamento, para combater a ilegalidade ambiental. Eu acho que a gente sim tem um papel enquanto eleitores, enquanto consumidores, e a gente precisa de exercer esse papel com informação, buscando conhecer candidatos e produtos para a gente fazer boas escolhas. Então, os governos têm um papel? Certamente. As empresas têm um papel? Idem. Mas o indivíduo também tem o seu papel nesse desafio que é global, que afeta a todos nós. Trabalho conjunto, sem sombra de dúvida. André, foi um prazer recebê-lo aqui para tocar nesse assunto. Nós sabemos que as previsões ainda, elas são muito assustadoras. E claro que a gente vem acompanhando dia a dia para conseguir explicar para quem está em casa o porquê muitos, quando abrem a janela, conseguem perceber que não conseguem visualizar aquilo que está do outro lado. Muito obrigado por falar conosco, foi um prazer recebê-lo aqui. Da mesma forma, sempre à disposição. Até mais, tchau, tchau.